No capítulo de número 4, João capítulo 4, versículo de número 13. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que vai saltar para a vida eterna. Amém, igreja? Capítulo 7 do mesmo livro, basta virar a página da sua Bíblia. Capítulo 7, verso 38 e 39. Está escrito: quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Isso. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém. Isso. Agora aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Senhor, nós te exaltamos, te glorificamos. Entendemos que dentro de alguns minutos e mais uma vez, esta igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, cerque esta igreja com a sua presença, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, é o que eu te peço agora em nome de Jesus. Amém e amém. Tome seu assento aplaudindo a Jesus porque Ele é bom. Glória a Deus. Queridos, o texto que eu li nessa noite, na verdade os dois textos, são textos simples da Bíblia. Os evangelhos nada mais são do que resumos de encontros entre Jesus e seres humanos. Insisto nisso. Os evangelhos são resumos de encontros entre Deus e o homem. A palavra ser humano, ela é profunda. A palavra ser é uma entidade invisível. E a palavra humano vem de humus. E humus é terra misturada com esterco. E eu acho que eu não preciso falar para ninguém aqui o que é esterco. Ser humano é isso. É um pedaço de corpo, ou essa carcaça podre, cheia de algo sobrenatural dentro. Somos um espírito que habitamos dentro de um corpo. Deus se metamorfoseou em ser humano para entender a nossa vida. E Ele veio caminhar aqui neste mundo. E quando Jesus por aqui caminhou, Ele fez questão de se aproximar de gente simples, de gente humilde, de gente sofredora. E o primeiro texto que eu li conta um desses encontros. Jesus se encontra com a mulher samaritana. Diga comigo, mulher samaritana. Muitos crentes conhecem a história, mas alguns ainda não têm conhecimento de que samaritanos e judeus são irmãos de sangue. Samaritanos e judeus são descendentes de Abraão. A diferença é que os samaritanos eram judeus que haviam participado de uma miscigenação de raças, misturaram com outros povos, mas não deixaram de ser filhos de Abraão. Quando nós lemos a história bíblica, e quem conhece um pouco de teologia sabe que a disputa ou a desavença entre judeus e samaritanos se deu por um ato
no meu ponto de vista idiota, medíocre, foi numa festa religiosa. Judeus são festeiros por natureza. E em uma das festas religiosas, enquanto alguém salmodiava, dando glórias ao nome do Eterno, um outro ser humano que ali estava, ao invés de concordar com a adoração, achou que a adoração daquele que estava adorando não era perfeita, não era plena. A tradição diz que um judeu orava assim: Deus tem que ser adorado em Jerusalém. E todos deveriam dizer amém. Mas um samaritano que ali estava disse: não, Deus tem que ser adorado no alto da montanha. O judeu que estava adorando deveria ter ignorado, mas ele caiu na pilha do samaritano e então refutou dizendo: não, Deus tem que ser adorado em Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade de Davi. O samaritano não deixou barato e gritou: não, Deus tem que ser adorado no alto da montanha, porque foi lá que ele se revelou a Moisés, o seu santo profeta. O judeu que deveria ter parado com a história insistiu: não, é na cidade de Davi, é em Jerusalém que estão as 12 portas, e por uma delas entrará o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o samaritano, que deveria ficar quieto, insistiu dizendo: não, é no alto da montanha que o Senhor deu o decálogo, os 10 mandamentos a Moisés, seu servo. E por causa disso, e somente por causa disso, judeus e samaritanos criaram uma disputa, terminaram perdendo a comunhão e nunca mais conversaram. A situação bíblica é tão terrível que judeus e samaritanos não apenas não comungavam, não pisavam um na terra do outro. E o que vai acontecer agora nesse encontro de Jesus com a samaritana é um milagre. É Jesus quebrando paradigmas. Ele está passando por aquela vicinal, penso eu, uma estrada, uma poeirenta, quente da Palestina, amparado pelo seu séquito de discípulos. E de repente, a estrada por onde vão, ela bifurca. À esquerda, uma placa indicando Samaria, e a próxima cidade de Samaria é a cidade de Sicar. A placa da direita indica que, se continuarem caminhando por aquela estrada, eles chegarão no destino final deles, que não era Samaria. Era o destino que deveria, por aquela vicinal, 1h30 a mais caminhando a pé. Mas ali por Sicar havia um atalho. Nenhum judeu entrava por aquele atalho, porque o atalho ficava na cidade de Samaria. E samaritanos, para judeus, eram inimigos, eram heréticos, eram adoradores do alto da montanha e não mereciam nenhum tipo de respeito. E por conta disso, os discípulos que estão abrindo o caminho para que Jesus passe, nem questionam Jesus, passam por aquela placa indicando o caminho da cidade de Samaria, mostrando que ali tem um atalho, que se eles cortassem pelo meio daquele arquipélago de montanhas, chegariam mais cedo do outro lado. Eles nem questionam Jesus se Jesus quer entrar por ali ou não. Eles sabem que Jesus também é judeu, e judeu não pisa na terra de samaritanos. E então eles continuam caminhando. E eu penso que depois de caminharem um pouquinho, como todo bom crente, um olhando para o outro, devem ter começado a murmurar dizendo: aqui do lado é a terra dos adoradores da montanha. Aí são aqueles que adoram lá no alto da montanha, ainda pensando na pedra escrita pelo dedo de Deus. Até que alguém resolve perguntar para Jesus o que Jesus pensava daquilo. E ao olharem para trás, cadê Jesus? Perderam Jesus de vista. Jesus não havia falado ainda sobre arrebatamento. Então eles tiveram que voltar naquela vicinal, chegando naquela bifurcação, naquele lugar onde tinha a placa indicando a terra de Sicar. E foi ali que eles pararam e olharam. E para surpresa deles, lá estava o mestre, entrando na terra de Samaria, entrando na terra dos samaritanos, pisando na terra dos malditos. Esses judeus que estão seguindo Jesus, eles têm que escolher muito rápido o que fazer. Ou eles quebram tudo aquilo que haviam aprendido como religiosidade e entram naquela rua seguindo Jesus, ou eles dão a volta por trás da montanha, 1h30 depois, possivelmente, talvez, quem sabe, encontrariam Jesus do outro lado. E ainda bem que eles escolheram a melhor parte. Esqueceram tudo que haviam aprendido, porque agora estavam ao lado do mestre dos mestres, e seguiram Jesus. Mas eu penso que a caminhada deles dentro da terra de Samaria, pastor, não foi uma caminhada fácil. A cada passo, um olhando para o outro, um duvidando da fé do outro, um duvidando da religião, tudo que aprenderam com o outro, e eles dando a cada 6 passos uma parada, batendo a mão sobre o pé, tirando a poeira do pé, porque a terra era maldita, até que eles conseguem se aproximar de Jesus. E quando eles se aproximam de Jesus, um fato novo. Pergunte qual? Só falo se todo mundo perguntar. Uma nova placa aparece à frente deles. A placa diz: Poço de
Iacov, poço de Jacó. Para nós não há efeito algum, porque nós somos brasileiros, mas para judeus criados em uma terra cheia de milagres, judeus que respiravam o sobrenatural, quando leram a placa Poço de Jacó, aqueles 12 homens devem ter entrado num frenesi sem tamanho, um olhando para o outro emocionado, dizendo: é verdade, existe, não é lenda, não é história de carochinha, aconteceu de verdade. O que era o Poço de Jacó para os judeus? Era a salvação, ou o segredo da existência deles. Quando Jacó foi tentar se acertar com Esaú, alguém deve se lembrar dessa história lá no Gênesis, ele volta para falar com o irmão dele, no meio do caminho acaba a comida, acaba a água, ele com as suas esposas, seus filhos, seus empregados e seus animais estão ali para morrer. Jacó se afasta a distância de um tiro de flecha, diz a Bíblia, e ele fala com Deus: o Senhor me trouxe aqui para morrer. E o Senhor diz a ele: cave no meio da areia do deserto um poço, pegue uma pá e cave, porque eu farei brotar água viva de dentro deste deserto. E Jacó não questionou Deus, ele pegou uma pá e cavou, e encontrou um poço de águas vivas, que existe até os dias de hoje. O poço está lá para quem quiser ver. 10 quilômetros ao redor daquele poço não tem uma gota d'água em lugar nenhum. Não tem val, não tem veio, não tem lagoa, não tem córrego, não tem mar, nada. Só tem aquele buraco no meio do nada, perto de lugar nenhum. A maneira de Deus dizer: eu abro porta onde não existe porta. Eu faço o que quero, quando quero, e não tenho que dar satisfação a ninguém. Aqueles homens estão agora vendo a placa, estão esperando a ordem de Jesus. E Jesus de repente diz a eles: eu tenho sede, eis aqui um poço, vamos para o poço. 12 homens mais um, aqueles 13 homens estão ao redor daquele poço. Eu imagino a cena, eles olhando para dentro do poço, eles sentindo o cheiro da terra molhada, eles ouvindo o barulho da água viva que está lá dentro. Eles estão emocionados, eles estão vendo algo que eles até então só ouviram falar. E aqui vai o primeiro ensinamento da pregação: quem segue Jesus de verdade corre o risco de ver aquilo que até ontem só ouviu falar. Não, você não entendeu, vou falar de novo. Quem segue Jesus de verdade, quem veio para essa reunião em busca da presença dele, corre risco de você experimentar pela primeira vez aquilo que até ontem para você era apenas uma lenda, como cura divina, batismo com o Espírito Santo, libertação, porta aberta, milagres, porque o nosso Deus é o Deus dos milagres. Alguém crê nessas coisas ou não? Eles estão ali se deliciando, olhando, sentindo o cheiro, estão emocionados, mas Jesus queria dar a eles uma lição mais profunda. Eu imagino Jesus quebrando o clima, fazendo todo mundo olhando para ele, e ele: meninos, eu tenho sede, eis aí o poço, alguém pode me dar um copo de água? E de repente aqueles homens aprendem da pior maneira possível uma lição, de que não basta andar ao lado de Jesus, é preciso estar ao lado dele preparado. E eu costumo dizer isso num culto como esse. Pergunte como, pastor? Entrar na igreja qualquer um entra, eu quero ver entrar no culto. Ah, uns 4 entenderam. Vou falar de novo. Entrar na igreja qualquer um entra. Lá no Brasil inventaram uma piadinha sobre cachorro. Você deve se lembrar. Por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta. Então entrar na igreja não é o ó como você pensa. Aqui na Lagoinha não, porque vocês são curados. Mas na igreja onde eu pastoreio, tem crente que é carne de pescoço. Termina o culto e diz: pastor, pega leve, o senhor tem que dar graças a Deus, porque pelo menos eu estou aqui, eu vim à igreja. E eu falo para eles com todas as letras: não basta estar na igreja, porque se for para estar aqui me olhando com essa cara feia o culto inteiro, parecendo que foi batizado num pote de vinagre, vou falar mais, se for para ficar o culto me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente, se é para falar que congrega numa igreja pentecostal de parede preta, mas fica o culto inteiro com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto, é melhor não estar aqui. Porque não basta entrar na igreja, você tem que entrar no culto. E como é que eu entro no culto, pastor? Paulo ensinou a igreja aos Coríntios: quando vocês se ajuntam, nada acontece. Mas quando vocês se ajuntam, e uns têm salmos, e outros têm testemunho, palavra e louvor, aí vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais.
E os milagres se dão nas regiões celestiais. Eles estavam ao lado de Jesus, mas não estavam preparados, porque a única coisa que Jesus pediu a eles foi um pouco de água. Jesus não pediu uma picanha para eles. Jesus não pediu para eles o visto americano. Jesus não pediu para eles uma audiência com Donald Trump. Jesus pediu para eles um copo de água. E eles estavam ali diante de um poço, tinha água, eles sabiam que tinham água, eles sentiram o cheiro da terra molhada, eles ouviram o barulho de águas vivas, mas eles não tinham como tirar água do poço. Eles não tinham uma xícara, eles não tinham um copo, eles não tinham um cântaro. E é a primeira vez que Jesus pede isso a eles, e eles, envergonhados, não conseguem matar a sede de Cristo. Jesus poderia ter dado lições, mas ele não queria constrangê-los. Então ele se afasta do poço, senta numa pedra que estava debaixo de um zimbro. Ele olha para eles e diz: aqui na frente está a cidade de Sicar. Vocês acelerem o passo, cheguem na cidade, comprem comida, preparem pouso, preparem água para eu lavar os pés e beber. Esta noite, enquanto vocês dormiam, eu orava, então estou mais cansado, e eu encontro vocês lá na frente. Os 12 discípulos se confabulam e chegam à seguinte conclusão: nós temos que deixar alguém com o mestre. E ficou uma pessoa ali, é a pessoa que contou para nós a história, João, o discípulo a quem Jesus amava. Ele foi testemunha ocular da história que eu estou contando. Os outros 11 saíram andando, acelerados, e foram embora. Eu penso que quando eles dobraram uma curva, olharam por cima dos ombros, já não viam mais Jesus. Eu imagino a conversa deles: nós precisamos melhorar a nossa fé. O homem faz tudo para nós. Ele multiplica pão, multiplica peixe, dá ensinamento. Ele faz sinais, prodígios e maravilhas. Ele nos ensina. E a única coisa que ele pediu para nós foi um pouco d'água. E nós não conseguimos dar água para ele. Nós precisamos melhorar um pouco a nossa fé. Eles estão caminhando, estão ainda confabulando. E de repente, na outra curva, no sentido contrário, vem vindo uma mulher. Vem vindo uma... Não ouvi? Acelerando a história, nós vamos saber que aquela mulher não era uma mulher de vida normal. Era uma mulher de vida duvidosa. Aquela mulher tinha tido 5 homens na vida dela. E o que estava com ela agora não era marido dela. Portanto, ela estava em adultério. Era uma mulher de vida duvidosa. A tradição vai dizer que ela era uma mulher de vida fácil, uma prostituta de luxo, uma mulher que conquistou vários homens, e o que estava com ela agora não era dela também. Imagine vocês então que, indo para a cidade de Sicar, estavam 11 homens escolhidos a dedo por Jesus. Sim ou não? 11 discípulos, sim ou não? 11 discípulos que ele vai transformar em apóstolos, sim ou não? 11 homens especiais, sim ou não? 11 homens que ele enxergou neles algo que não viu nos demais, sim ou não? 11 homens que nós vamos chamar de santos, sim ou não? Então, indo, estão 11 discípulos que se tornaram apóstolos, 11 homens santos, 11 homens importantes, especiais, escolhidos a dedos pelo próprio Deus. E vindo no sentido contrário, uma prostituta de luxo. Uma mulher de vida duvidosa, uma mulher de vida fácil. Indo 11 santos, vindo uma prostituta. Agora respire fundo e não se assuste. 11 santos que não podiam matar a sede dele. Mas a prostituta, a mulher de vida duvidosa, ela tinha o que eles não tinham. Ela tinha no ombro um cântaro. A prostituta, aquela que ninguém dava nada por ela, aquela que as pessoas a ignoravam, aquela que era julgada, pré-julgada, que sofria preconceito, ela poderia facilmente matar a sede do eterno, do Deus encarnado. Mas os 11 puros e santos não conseguiam. Às vezes, quando eu medito nisso, eu choro, porque eu fico imaginando o que acontece nos nossos cultos. Tem cultos e cultos. Tem cultos que o céu desce e a gente não quer que a igreja, que o culto termine, a gente quer dormir dentro da igreja. Tem dias que a gente se questiona: o que eu vim fazer aqui na igreja? Mas em todos os cultos desse que foi bom para você e do que também não foi bom, sempre tem alguém nos visitando. E interessante, a pessoa que nos visita nunca foi a uma igreja, e de repente olha a pessoa chorando no culto.
Olha a pessoa sentindo algo divino. Olha a pessoa falando com um amigo: você contou a minha vida para aquele homem lá, para aquela mulher que está pregando. E aí o outro, do outro lado, está um crente, batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo, dizimista, fiel, que vai nas campanhas, que faz de tudo. A pessoa fica abrindo a boca de sono o culto inteiro. A pessoa não sabe o que está fazendo ali naquele dia. E aí eu fico imaginando como pode. Tem cultos que nós, os santos, não conseguimos matar a sede dele. Mas tem culto que os piores entre nós conseguem tocar o coração dele de uma maneira extraordinária. Sabe que eu me lembrei quando eu era garoto pregando lá em Ribeirão Preto, numa cruzada evangelística. Eu era bem pequenininho, devia ter uns 13 anos de idade, sofria de inanição. Eu estava pregando num coreto. Alguém lembra de coreto aqui? Aquelas coisas da praça. Eu pregando no coreto. E quando eu fiz o apelo, escutamos um grito, procuramos o barulho e veio da direita. Lá na esquina tinha um prostíbulo, e lá vem uma mulher seminua, uma prostituta. Ela veio arrancando os cabelos, literalmente. Ela se jogou na frente daquele coreto na praça, enfiou a mão nos seus seios aqui, arrancou um maço de cigarro, tubinhos de cocaína, e jogou em cima daquele lugar onde eu estava pregando. E ela se dobrou e chorava. Ela chorava e gritava, mas ela estava tão mal vestida que as vergonhas dela eram explícitas, estava todo mundo vendo. E ela chorando, daqui a pouco ela deu um grito e começou a orar em outras línguas, nas línguas estranhas que eu já ouvi alguém orar aqui dentro nessa noite. E quando ela começou a orar em línguas, eu fiquei feliz. Eu era menino. De repente, duas irmãs que estavam ali naquele culto, com a Bíblia aqui no peito, com um coque na cabeça, vieram marchando para cima da mulher, botaram a mão na cabeça dela e começaram a repreender o demônio dela. E eu perguntei daqui de cima do público: o que as senhoras estão fazendo? Elas: você não entende disso, que você é um menino. Eu falei: mas ela não tem demônio não, ela está falando em línguas. Uma delas debochou dizendo assim: você não tem o dom de discernir espíritos. E falou: você acha mesmo que o Espírito Santo entraria num lixo humano como esse? Eu tinha só 15 anos ou 13 anos. Eu não tinha a experiência de hoje. Porque se eu tivesse, eu teria colocado aquelas duas senhoras no lugar delas com toda a educação possível. E iria primeiro perguntar para elas se alguma delas tinha um furo na mão esquerda, ou um furo na mão direita, ou se tinham elas furo nos pés, ou um furo do lado direito da costela delas. E se alguma delas afirmasse para mim que tivesse essas 5 chagas, eu pediria para elas a certidão de nascimento. Queria ver se o nome delas era Yeshua. Queria saber se o pai delas humano era Yosef e o pai divino era Yahvé. Porque somente esse pode dizer se o ser humano presta ou não presta. Nenhum ser humano pode dizer que o outro nada vale. Aleluia. Às vezes eu me pergunto: como pode um sujo falar de um mal lavado? Eu sei que nessa história, essa mulher vai dar uma lição em todos nós. Porque ela vai se aproximando do poço onde está Jesus com sede. Mas ela também tem um problema. Pergunte qual? Ela é samaritana. E Jesus foi detectado por ela como judeu, pela roupa que ele usava, uma estola sacerdotal branca, uma roupa de profeta. E do lado, o discípulo dele, João, usando uma outra roupa de judeus. E aquela mulher sabe que ali estão 2 judeus e um deles é santo. E ela é uma prostituta. Como os 2 são judeus e um deles é santo, ela sabe que o espírito da profecia ainda habita no seu povo. Então ela sabe que, mesmo sendo inimigos, são filhos de Abraão. Ela então se ajoelha, quer fazer tudo muito rápido. Ela tira debaixo do cinto dela uma corda, ela tira o cântaro do ombro, ela amarra a corda no gargalo do cântaro, ela solta o cântaro dentro do poço. E quando o poço é atacado por aquele cântaro, barulho de águas em movimento, e daqui a pouco ela começa a içar, ela começa a erguer o cântaro, e o cântaro sai de dentro daquele poço transbordando água cristalina, água fria, água capaz de matar a sede do pior de todos os moribundos. A água já está na mão dela, ela ainda está ajoelhada. Era para a reunião terminar desse jeito, era para tudo aquilo terminar daquela forma. Judeu não conversa com samaritano, samaritano não conversa com judeu. Era para ela ter terminado aquilo, desamarrado o gargalo do cântaro, colocado o cântaro no ombro e voltado para a vida dela. Mas nem sempre acontece aquilo que as pessoas esperam.
O homem sentado na pedra olha para ela e diz assim: ei, senhora, me dá um pouco dessa água porque eu tenho sede. E quando ele diz para ela: ei, senhora, me dá um pouco dessa água porque eu tenho sede, aquela mulher perdeu a maior chance da vida dela: matar a sede do dono de todas as águas. Ela perdeu a maior chance da vida dela, porque ao invés dela matar a sede dele, ao invés dela olhar apenas para a necessidade, ela olhou para a roupa dele, ela olhou para a aparência dele, ela olhou para a etnia dele, ela olhou para a religião dele. E por causa da briga religiosa, olha o que ela diz para ele: como sendo tu homem judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana. A tradução disso é pesado demais. João foi um gentleman escrevendo. Aquela mulher atacou Jesus em duas partes sensíveis. Ela disse: como sendo tu homem. Ela chamou ele de homem. Pastor, mas ele era homem. Mas ela não estava usando o termo literal. Ela estava falando sobre o caráter dele. Nenhum homem em sã juízo conversaria com uma mulher que não fosse do seu povo. Nenhum homem em sã juízo liberaria uma palavra para uma mulher que ele não a conhecesse. Então quando ela diz: como sendo tu homem, ela está dizendo: você é mais um. Pergunte: mais um do que, pastor? Ela achou que Jesus era mais um daqueles que cruzaram a vida dela. Ela achou que Jesus era mais um daqueles que levaram ela apenas para um lado da sua sexualidade e queria levá-la para a cama. Ela achou que Jesus era mais um. E detalhe, sendo ele um líder religioso, puxando conversa com ela, possivelmente ela vinha de uma religião onde os líderes religiosos faziam isso. Parece que eu vejo o ódio estampado nos olhos daquela mulher dizendo: como sendo tu homem. E aí ela apela: judeu. Numa época em que judeus não eram chamados de judeus, eram chamados de hebreus. E ela não sabia que Jesus era da tribo de Judá para ser chamado de judeu. Ela chamou ele de judeu por causa da roupa branca que ele usava, porque ele era líder da religião do judaísmo. Então ela ataca primeiro o caráter dele e agora ela ataca a religião dele. Ela está dizendo: como sendo tu homem judeu, como sendo você um safado, como sendo você, além de ser safado, um religioso hipócrita, que ensina e não vive o que ensina. Vem pedir água a mim, que sou mulher samaritana. Estudar isso é pesado demais. Por quê? Jesus é líder religioso, João é o discípulo. A mulher está atacando o líder de João. João está olhando para Jesus, esperando uma reação de Jesus à altura. Qual seria a reação deste líder? Mandar João apedrejá-la, porque Jesus poderia nesta hora ter revelado o caráter dela. Essa prostituta me atacando. Se Jesus fala: João, mate essa mulher porque ela está sendo indecorosa comigo, João não teria pensado duas vezes. Eu imagino João olhando para o chão, procurando um pedaço de pau e pedra para matar aquela mulher. Mas aí eu penso em outra coisa. Pergunte o quê? Como foi que essa mulher arrumou coragem para enfrentar aqueles dois homens? E aí digo eu, não a Bíblia. E só isso me explica Jesus judeu entrando em Samaria. Jesus passava por aquela terra, perto dela, e o Pai falou com ele: você vai quebrar paradigmas hoje, você vai quebrar legalidades, você precisa entrar em Samaria, porque tem alguém aí extremamente necessitado. Digo eu, não a Bíblia. Eu penso nessa mulher acordando de manhã, colocando a mão do lado esquerdo da cama, o lado direito, e procurando o amante dela, e ele não estava lá. Mais uma vez, ele não estava lá. Ela olhou em cima da mesinha de madeira, ele deixou o dinheiro, o pagamento pela noite de prazer. Aquela mulher lembrou que a vida toda, todo homem que cruzou o caminho dela só roubou pedaços dela. E ela se lembrou que naquela época ninguém era prostituta por profissão. A mulher só se tornava prostituta por causa de um acidente de percurso na família. Um abuso que às vezes vinha do pai, do tio, do avô, do primo, do vizinho. E quando a mulher era abusada, caía sobre ela o peso do abuso. Você conhece a Bíblia, sabe disso, né? Alguém lembra quando pegaram aquela mulher no ato de adultério? Quem lembra da história? Pegaram a mulher no ato de adultério e levaram para Jesus. A bela história que Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem lembra da história? A mulher foi pega no quê? Não ouvi.
no ato de adultério. Não foi calúnia. Ninguém falou, eu ouvi falar. Ela foi pega no ato. Não tem como adulterar sozinho. Pegaram ela adulterando com um homem, sim ou não? Cadê o homem da história? Por que só arrastaram a mulher para o meio da rua? Porque não havia adultério para homens naquele pensamento, daquele tempo, daquela cultura. Na mente deles, uma mulher só era estuprada, violentada, caso ela desse a ousadia. Foi ela que seduziu. Então caía sobre ela. E sabe o que a família fazia com a mulher que era violentada? Mandavam ela para a zona do Baixo Meretrício. E lá na zona do Baixo Meretrício, ela tinha que sobreviver vendendo o seu corpo. Essa mulher fez uma autoavaliação da vida dela, penso eu. Quando ela acordou de manhã, olhou para a cama, olhou o dinheiro e ela viu que ela nunca foi feliz. E ela viu que todo homem que cruzou o caminho dela só arrastou ela para a cama. Que ela era apenas um pedaço de carne exposta, era apenas um objeto. E ela cansou de ser objeto. Penso eu que naquele dia ela falou com Deus de Abraão: se o Senhor me der uma chance, eu quero mudar de vida. Não quero que ninguém mais me use, não quero mais ser apenas um ponto de encontro na calada de uma noite para fazer alguém desestressar. Eu cansei disso, eu quero ser alguém, eu quero ter uma história, eu quero ter uma vida. Só pode ter sido isso para Deus olhar para o filho dele passando pela estrada dizendo: entra aí. Por quê, pai? Tem alguém aí que precisa da minha presença. E eu vou resgatar quem for preciso resgatar. Não importa o nível, não importa se está limpa ou suja, eu quero ela. E Jesus foi. Por que Jesus mandou os discípulos irem para frente e ele ficou ali? Ele sabia que ela ia chegar ali, porque ele era Deus. E a mulher falou com ele de maneira violenta. Ela expôs tudo que estava sentindo e ela atacou Jesus. Penso eu, por causa da oração que ela deve ter feito. Eu fiz um voto, então eu prefiro morrer do que ir para a cama com mais um homem que era apenas me seduzir. Quando Jesus falou para ela, me dá água, ela achou que Jesus estava seduzindo ela. Então ela agrediu Jesus. Como sendo tu homem judeu, vem pedir água a mim que sou mulher samaritana? Era para terminar numa confusão terrível, era para terminar em briga, era para terminar em caos. A mulher ainda está ajoelhada, porque a Bíblia diz que ela permaneceu ajoelhada. Ela está com a adrenalina subindo e descendo pelo corpo. Os olhos estão trincados e os dentes estão trincados, rangendo de raiva. João está só esperando: dá ordem, Jesus, eu mato essa prostituta. Aí Jesus abre a boca dele para falar. Está pronto para ouvir? Jesus olha para ele e diz assim: ah, mulher, se tu soubesses quem sou eu que falo contigo, você me pediria água, e eu te daria uma água que quem bebe dela nunca mais tem sede. Nunca mais tem sede. Aleluia. A palavra é tão profunda que olha como a mulher responde a Jesus. Primeiro ela chamou ele de homem judeu. Olha o tratamento dela agora: mas Senhor. Vou deixar a palavra cair no seu coração. Primeiro, como sendo tu homem judeu, pede água a mim, sua mulher samaritana. Aí Jesus disse: se tu soubesses quem sou eu que falo contigo, você me pediria água, e eu te daria uma água que quem bebe dela nunca mais tem sede. A palavra entrou dentro dela e quebrou ela por inteiro. E olha como ela trata Jesus: mas Senhor. Só chama alguém de Senhor alguém que reconhece que aquele é maior do que esse. Ela viu que Jesus não era um safado. Ela viu que Jesus não era um hipócrita religioso, que ele era diferente, porque a palavra dele tocou ela. E então ela diz: Senhor, tu não tens como tirar água, porque o poço é fundo. Era tudo que Jesus queria, uma brecha para falar com ela. Ele se levanta, vai perto do poço, e ela ainda está ajoelhada. Ele olha e diz: de verdade, eu não tenho como tirar água daí. E a mente dela viaja: se não tem água aqui, não tem 10 quilômetros ao redor daqui, de onde é que vem essa água? Aí Jesus se apresenta. Imagina ele abrindo os braços e: deixa eu te falar de onde vem a água. Eu sou a fonte da água da vida. Quem bebe da água que eu tenho para dar nunca mais tem sede. Só uma pergunta muito simples: alguém aqui já bebeu dessa água? Não, vou falar de novo. Alguém já bebeu da água da vida?
Se você bebeu da água da vida, como é que você consegue continuar me encarando desse jeito sem dar um grito de glória a Deus? Quem bebeu da fonte da água da vida não encontra nenhum tipo de obstáculo para adorar. Quem bebeu da água da vida não veio aqui em busca de algo, veio aqui para agradecer pelo algo que já recebeu. Quem bebeu da fonte da água da vida acredita que 2025 será o melhor ano de toda a sua vida, porque Ele é o dono de todas as águas. Aleluia. Deixa eu só tentar fechar o sermão. Aleluia, estou sentindo Jesus aqui. Quando Jesus diz isso a essa mulher, ela recebe dele um presente. E ele fala assim para ela: se as minhas palavras permanecerem dentro de você, vai nascer aqui dentro de você uma fonte. Diga comigo, fonte. Mais uma vez, fonte. Uma fonte de águas vivas que vai jorrar para a vida eterna. Grave essa palavra fonte. Deixa eu te dar 2 ensinamentos antes de continuar. Eu sei que meu tempo está acabando. Pastor, se eu extrapolar um minutinho, o senhor me perdoa. Veja só. Oh, glória a Deus. O pastor falou que posso ir até às 3 da manhã. Tudo falso que eu conheço, crente. Volta. Veja só. 2 coisas eu aprendo aqui. Primeiro, se nós soubéssemos o que significa essa 1 hora de culto que nós temos, essa 1 hora de louvor, essa 1 hora de pregação. A primeira vez que eu fui em Israel, pastor, eu sou muito curioso. Eu fui lá nas ruínas da cidade de Sicar. Lá só tem ruínas, não existe cidade mais. Chegando nas ruínas da cidade de Sicar, eu fiz peregrinação, eu caminhei no caminho da mulher. E eu saí da cidade, fui até o poço para saber quanto tempo ela gastou. 25 minutos cravado no relógio. Da cidade, ou das ruínas da cidade, até o poço de Jacó. Você é bom de matemática? Vai somando aí. 25 minutos. Aí eu fiz todo o trajeto. Eu parei na frente do poço, eu ajoelhei, eu fingi tirar um cântaro daqui. Eu fiz tudo. Eu imaginei a conversa com um homem, imaginei o diálogo, calculei o diálogo. 15 minutos. Cravado. Não passou disso. Foi a conversão mais rápida da Bíblia. 15 minutos. E Jesus havia ganhado o coração dela. 25 minutos para vir. Com 15, já deu quanto? 40. Aí a Bíblia diz que a mulher deixou o cântaro e correu para a cidade. Lá vou eu correndo para as ruínas de Sicar. Cheguei lá com a língua para fora. Olhei no relógio, 20 minutos cravados. Economizei 5 minutos correndo. 40 com 20, quanto dá? 60 minutos é igual a uma. Diga para o seu irmão, 1 hora. É tudo que Deus precisa da sua vida. Olha o que aconteceu com aquela mulher em 1 hora. 1 hora antes dela encontrar Jesus, ela saiu da cidade com um cântaro. As pessoas olhavam para ela e diziam shalom, shalom. Quando ela virava as costas, o povo dizia, lá vai a Kenga, lá vai a destruidora de lá. Ela virava, como é que é? Diz shalom, shalom, porque todo mundo é hipócrita, ninguém fala na frente. Todo mundo chamava ela de destruidora de lá. Lá vai a mulher 1 hora antes, saindo da cidade como uma prostituta de luxo. 1 hora depois, ela volta para a cidade como a maior missionária do Novo Testamento. Não entendeu? Eu desenho para você. A Bíblia diz que ela deixou o cântaro e entrou na cidade aos gritos, aos berros. Ela entrou dizendo, encontrei um profeta, encontrei o Messias. Ela não foi contar para o vizinho, nem para a comadre, nem para a amiga. Ela entrou dentro da cidade, de rua em rua, e anunciou o Messias de Israel que lá estava. A Bíblia diz, a cidade inteira, não foi 1, nem 2, nem 3, a cidade inteira desceu no poço. E lá no poço, Jesus fez um culto que durou até a tarde. Jesus curou enfermos, pregou a sua palavra e houve um avivamento naquela cidade. A Bíblia diz que no final da tarde, quando as pessoas estavam voltando para a cidade, a mulher ainda estava sentada no meio-fio da estrada, chorando na rua. E alguém dizia para ela, agora cremos, não porque te ouvimos, agora cremos porque os nossos olhos viram que ainda existe profeta em Israel.
não sei como você entrou aqui, mas eu sei como você pode sair daqui essa noite. Você pode sair daqui como um profeta, como uma profetisa. Você pode sair daqui como um missionário, como o maior avivalista da sua geração. Você pode sair daqui para ser pastor da maior igreja jamais fundada nos Estados Unidos. Você pode sair daqui como resposta de Deus para o seu vizinho, para o seu patrão. Deus pode começar a te usar com o dom de curar os enfermos, expulsar os demônios. Você pode sair com autoridade para andar pelas ruas aqui dessa terra de Bridgeport, agarrando demônios pelo chifre e mandando para o limbo do inferno Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho. Deus pode te dar autoridade e você começar a fechar os centros de feitiçaria dessa terra. Eu não acredito que Deus tenha te trazido para cá, brasileiro, apenas para encher o bolso de dólar e apenas para ter um visto americano. Eu olho para vocês e não vejo homens e mulheres, eu vejo resposta de oração de americanos. Como assim, pastor? Eu olho para alguns de vocês e vejo resposta de homens e mulheres que ainda estão vivos, aguardando um avivamento sobre esta terra. E se Deus ainda é Deus, vai haver um avivamento aqui nessa terra. Um Deus não levantaria uma igreja em 45 dias, trazendo uma infinidade de dólares de gente que veio uma vez e nunca mais voltou à toa. Você não está em uma igreja, você está num centro de adoração profética. Vai haver um avivamento, vai haver uma explosão de milagres, vai haver algo extraordinário acontecendo nessa terra. Mas para isso, você tem que abraçar essa profecia e receber ela. Alguém recebe? Desculpe, eu sou velho e atrevido. Levante a mão direita para o céu comigo, só quem querer. Chacoalhe a mão assim. Se alguém estiver filmando, faça uma tomada disso. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado com carinho e respeito. Agarre a pessoa, por favor. Agarrou? Agora chacoalhe ela até ela ficar irritada. Não, é para sacudir a pessoa. Irrita ela. Diga, Deus te trouxe aqui para isso. Sacode ela, sacode, diga, para isso. Deus te trouxe aqui para te dar um sacode nessa noite. Deus vai sacudir o seu ministério, Deus vai sacudir a sua família, Deus vai sacudir o seu trabalho, Deus vai sacudir a sua casa, Deus vai sacudir essa igreja, Deus vai sacudir o estado de Connecticut. Vai haver um avivamento. E para encerrar, vem a parte mais difícil. Agora eu peço que todos sentem, respira fundo, porque o que eu vou falar agora é profundo. Eu desenhei a história para vocês. Tenho certeza que todos enxergaram um homem de branco sentado na pedra. E na frente dele, uma prostituta. Me ajude a responder essa pergunta, que ela tem um cunho filosófico. Sentado na pedra, pedindo água, está um homem ou está um Deus? Quem está com sede? Jesus ou o Cristo? Quem está falando com aquela prostituta? É o filho de Maria? Ou é o filho de Yahvé? Quem tem sede nessa história? Isso já tirou muitas noites de sono minha. Porque não tem como separar Deus do homem. Jesus não era meio homem e ele não era meio Deus. Ele era 100% homem e era 100% Deus. Cheguei aqui esse versículo aqui, ó, de Isaías, escrito 700 anos antes de Jesus nascer, fala sobre isso. O menino nasceu, mas o filho se nos deu. Por que o menino nasceu? Porque menino é homem. Homem só é homem porque nasce. E por que o filho não nasce? Porque esse filho não é de homem, é do eterno. O menino nasceu da terra, o filho foi dado do céu. Jesus não era um ser simbiótico. Ele era 100% homem na sua estrutura física e era 100% Deus na sua estrutura espiritual. Repito a pergunta: quem está com sede? Aleluia. Eu me emociono, porque aqui eu vejo algo lindo. Eu vejo Deus sentado em uma pedra,
trazendo para perto dele o pior ser humano, a profissão mais indigna do mundo, a coisa mais suja, que é um ser humano ter que vender o seu corpo para poder sobreviver. Está na frente de Deus, o eterno, todo-poderoso, o lixo humano. E aí Deus diz assim para o lixo: mata a minha sede. Aleluia. Você entende a profundidade disso? Deus dizendo assim: eu te fiz, porque não importa o que você tem feito, não importa que caminho você tomou, se você olhar para mim, você pode matar a minha sede. Pastor, e Deus tem sede do quê? Aleluia. Pois é, do que Deus tem sede? Deus tem sede de ser adorado. Deus é todo poderoso, aprendemos isso na velha escolinha bíblica dominical. Deus é todo poderoso. Se é todo poderoso, onipotente, Ele não tem necessidade de nada. Será? Existe uma coisa que mesmo Ele podendo fazer, Ele jamais fará por causa do caráter dEle. Deus nunca chegará na frente do espelho e ficará dizendo: eu me adoro, eu sou lindo, olha como sou majestoso. Que graça tem você emagrecer e ter que andar na rua com a camisa da Herbalife, e aqui atrás estamos dizendo: pergunte-me como foi. Do que adianta você comprar uma calça nova e ter que andar com ela, com a etiqueta pendurada aqui, para as pessoas falarem: ó, a etiqueta, acabei de comprar a calça. A senhora fica 6 horas lá naquele cabeleireiro maluco que queima o seu cabelo com aqueles negócios de ferro para mudar a cor. E a senhora fica na porta da casa esperando o marido chegar. E quando a porta abre, a senhora está assim. E ele vai passando, a senhora vai olhando. Aí a senhora faz assim. E ele pergunta: está com problema no pescoço, mano? Torcicolo? E ela: alô, cabelo. E ele, de maneira hipócrita, diz: eu tinha percebido. Que graça tem você ter que falar para as pessoas que você está com um sapato novo. A alegria que tem alguém notar: nossa, você está diferente, você está mais magro, sua roupa está bonita. Isso chama-se louvor. Deus nunca irá se louvar. Para isso Ele criou os anjos, e os anjos não deram conta. Para isso Ele criou os animais, e a adoração dos animais chegou a ser perfeita, mas elas saíam apenas do instinto e não da sabedoria. Os animais adoram a Deus por instinto. Aí Deus queria alguém que o adorasse na beleza da sua santidade, sabendo o que estava fazendo. Então Deus criou você. Ele te criou não para você vir à igreja como se estivesse entrando apenas em uma sala de uma comunidade, uma reunião social. Igreja não é como o Rotary Club. Lembra do Rotary do Brasil? Igreja não é como o Lions Club. Igreja não é como a maçonaria. Nesses lugares só vão os perfeitos. Igreja, meu velho pastor dizia: igreja é igual curva de rio, meu filho. Tudo que não presta vai parando ali. Aqui vem o lixo, mas antes do culto terminar, desce do céu aquele chuveiro da graça, e o lixo vira luxo. E o homem que até ontem os cachorros lambiam a boca dele na rua, agora se torna um profeta. Aqui é o lugar do ponto de encontro entre Deus e o homem. Deus te fez para que você pudesse adorá-lo na beleza da sua santidade. Por mais cultos barulhentos no nosso meio, por mais cultos cheios desta unção, por mais cultos emocionantes, porque o Senhor está na casa. Quando Ele está na casa, o resto é resto. Quando a presença dEle está aqui, tudo está bem. Se Ele está aqui, você pode sair daqui tranquilo, Ele vai te acompanhar até a sua casa. A única coisa que Ele te pede é: abre a boca e adora meu nome. Se puder levantar a mão para adorar o meu nome, se puder ficar de pé para me adorar, se puder saltar para me adorar. Eu termino aqui deixando uma deixa. O pastor vai ter que me trazer de volta aqui, e eu vou explicar por quê. Porque eu falei só da fonte. O capítulo 7, a fonte vai virar um rio. Pegaram aí ou não? Porque no capítulo 7, Jesus vai falar para os discípulos: rios de água viva. E eu vou ter que voltar outro dia para falar sobre o rio. Mas eu estou satisfeito com a fonte. Feche seus olhos por um momento. Meu amigo, você que entrou aqui hoje pela primeira vez,
Você que veio a convite de alguém, você talvez não tenha entendido muito do que eu falei, mas você sentiu tudo que eu falei. Você está emocionado, sua perna está bamba, você está com frio na boca do estômago, está dizendo: o que é isso, pastor? Nós chamamos isso de presença do Espírito Santo. Alguém já deve ter dito: você tem que entregar sua vida para Jesus. E lá vai você perguntar: eu tenho que virar crente? Não, ninguém vira crente. Crente é todo aquele que crê. Entregar a vida para Jesus é mais profundo. Imagine que a vida é um carro e você está dirigindo a sua vida porque você é o dono dela. E Deus, pastor, onde está? Aí dentro do carro, mas Ele está sentado no banco do passageiro. E é por isso que a vida às vezes não dá certo. Porque você fala: se Deus está comigo, porque Ele não muda a minha história. Ele não muda a sua história porque Deus não vai interferir na sua história se você não pedir. Quem está com o volante na mão é você. Quem breca é você. Quem acelera é você. Quem vira para a esquerda é você. Quem está aqui no banco do passageiro até dá opinião, ó, vira, breca, mas é você que manda na vida. Se alguém falou para você que Deus não está na sua vida, mentiu. Deus está aí. Só que a pergunta que fica é: se Deus continuar no banco do passageiro, para onde vai a sua vida? Entregar a vida para Jesus é pegar o seu carro, que nós chamamos de vida, e trazer ele aqui na frente desse altar. Aqui é um estacionamento. Aí você vai estacionar o seu carro aqui, a sua vida aqui. Você vai descer do carro, vai chamar Deus para descer também e vai perguntar para Ele: o que o senhor acha do meu carro? Dou conta de ir até o fim? E não se assuste se Deus falar: do jeito que está a sua vida, não tem jeito, não tem como dar certo. O motor está batendo, a lataria está quebrada. Mas também não desanime. Porque se você falar: Deus, existe um outro meio, Ele vai dizer: tem um jeito, mas você tem que trocar de lugar comigo. Você vai para o banco do passageiro e me deixa pegar o volante, porque eu conheço um caminho melhor. Eu sei onde devo brecar, eu sei quanto de combustível precisa. Entregar a vida para Jesus é isso, amigo. Foi o que eu fiz quando eu era criança. Menino pobre, cortador de cana-de-açúcar no interior de São Paulo, drogado. Entrei numa igreja, não entendi nada do que o pregador falou, mas eu senti tudo que ele falou. E quando me deram a chance, eu corri na frente do altar e entreguei minha vida. Eu nem sabia o que eu estava fazendo. Mal sabia eu que Deus estava assumindo o volante da minha vida. Jesus já assumiu o volante da vida de alguém aqui? Todos nós. A igreja está de olhos fechados, em batalha, orando. Enquanto você pensa, amigo, se quer ou não entregar sua vida para Jesus, eu tenho um outro convite, talvez seja até mais forte. Eu prego aqui em Bridgeport há 30 anos. E eu vi igrejas aqui crescerem e terminarem. E o Senhor fala ao meu coração que existem pessoas aqui que estão afastadas do caminho do Senhor. Homens e mulheres que ficaram magoados com a igreja. Gente que se escandalizou com homens. Gente que no meio da caminhada tombou, caiu, se jogou ou te jogaram. O problema é que você vem de uma igreja extremamente religiosa. Igrejas religiosas se apegam a leis. E uma das leis que elas se apegam é essa: saiu da igreja, tem que ser excluído. A exclusão, lá em Mateus 16, diz assim: quando 2 entre vós desligam na terra, é desligado no céu. Sabe o que significa, irmão? Você desigrejado, você que não vai à igreja nenhuma mais, significa que o seu nome foi riscado do livro da vida. E não é mentira. É por isso que você só pensa em 3 coisas quando bate o desespero: morrer, matar ou se matar. Sua vida está um inferno nessa terra. Por quê, pastor? Porque quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não consegue viver. O que eu faço, pastor? Volta para Jesus hoje. Ah, mas e se amanhã eu cair? O amanhã não nos pertence. Eu queria só ter certeza que você pelo menos vai sair daqui salvo hoje. O restante é com Deus. E o que eu faço? A igreja toda vai fechar os olhos. E eu queria perguntar se você tem coragem de dar mais uma chance a si mesmo, vindo aqui na frente desse altar. Porque se você vier aqui, nós vamos orar por você.
E Deus vai reescrever a sua história. Tudo que foi roubado será devolvido. E se há entre nós algum ser humano que se diz, eu sou um ex-ungido, eu tenho uma palavra para você. Não existe ex-ungido. Deus não erra quando chama. Não interessa o que aconteceu, o que interessa é o que Deus tem para fazer agora. A igreja de olhos fechados. Tem alguém que gostaria de sair do seu lugar e vir aqui perto de mim, para que eu possa orar pela sua vida? Tem coragem de, nesse último culto do ano, respirar pela primeira vez em meses e dizer assim, eu quero. Isso, pode vir chorando, filha. Não existe outro caminho, só existe esse. Isso. Tem mais alguém? Isso, moço. Pode vir. A igreja orando. A igreja orando. Porque a igreja está em silêncio agora, mas o céu está fazendo festa. Os anjos estão fazendo festa nessa hora. Está vindo mais pessoas. Venha, nós estamos te esperando. Não tenha medo, não tenha constrangimento nenhum. Venha, venha arrastando os pés pesados. Grilhões estão te prendendo aqui. O Senhor vai trazer um tempo de libertação sobre a sua vida. Você vai sair daqui leve, transformado, um nome escrito no livro da vida. E o ano que vem, quem viver verá para contar a sua história. A igreja de olhos fechados orando. Tem mais alguém? Porque eu já extrapolei o horário, senão o pastor não deixa nunca mais pisar aqui. Mais alguém? Dou-lhe uma. A porta vai fechar. Dou-lhe duas. Escapa-te por tua vida. Não deixe o diabo colocar um ponto final onde Deus ainda está escrevendo. A igreja vai estender as mãos para cá. Pastor, vai se aproximar para eu devolver o microfone para ele. Senhor, eu coloco nas suas mãos, com um coração quebrantado, essas vidas preciosas que aqui estão. Homens e mulheres que estão tomando essa decisão, que é uma das decisões mais sérias da existência, que é fazer um pacto com o Criador. Neste momento, Senhor, o nome deles está sendo escrito no livro da vida. E todos os pecados estão sendo perdoados. Nesse momento, Senhor, tudo que foi roubado começa a ser devolvido. E ainda tem pessoas chegando, Senhor, e nós estamos orando. Vai trabalhando, Espírito Santo. Tudo que o Senhor já fez nessas vidas, faça nas que estão chegando ainda. Limpa, liberta, cura, perdoa. Escreve o nome no livro da vida. Dá uma nova história depois de hoje. E quem viver, verá. Para ver o que vai acontecer depois desta noite. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E a igreja que é soberana diz o quê? Alguém pode dar um abraço nessa turma aqui? Aleluia.